Salve família Tricolor, Turbina por aqui, giro de notícias para a gente deixar você atualizado. Informações importantes sobre o São Paulo a gente confere agora aqui no canal. Se inscreve se você é novo por aqui, muito obrigado aos novos inscritos. Também agradeço imensamente você que está chegando. Se inscreve agora, deixa o seu like que ajuda muito. Eu conto com o seu apoio. Vamos falar de notícia do São Paulo, tem muitos prejuízos pós-clássico Choque Rei. O São Paulo que foi multado em R$ 5.000, né, por conta de não oferecer a uma sala de imprensa, uma sala de coletivas adequada para o rival depois do jogo, né, ainda depois do clássico polêmico. E o São Paulo que acabou falando que ofereceu uma sala, mas que o Palmeiras não aceitou, né? Então tem uma troca aí de narrativas, mas a federação puniu o São Paulo com uma multa de R$ 5.000. Ainda sobre esse clássico Choque Rei, muitas polêmicas. O árbitro, o Matheus Delgado Candansan, acabou citando na súmula o pós-jogo, né? Os bastidores ali de discussões do Morumbi. E acabou citando Rafinha, Wellington Rato, Carlos Belmonte e mais alguns assessores do São Paulo que estavam ali fora na zona mista discutindo, xingando, falando palavras de baixo calão e etc. E foi até quando o Belmonte acabou xingando o técnico do rival, e isso ainda vai render muita coisa. E aí o árbitro acabou citando na súmula, e esses jogadores, Rafinha, Wellington Rato e o próprio Caleri, que não foi citado, mas estava nos vídeos, podem pegar ganchos aí nos próximos jogos, né? Então pode ser que esses jogadores, com a punição que deve vir pela Federação Paulista de Futebol, nem joguem mais a fase mata-mata do Paulista, né? Pode pegar aí 4, 5 jogos, então provavelmente devem estar fora aí dos próximos jogos. A gente vai aguardar para ver se vai ter alguma punição para esses jogadores e quantos jogos podem pegar Rafinha, Wellington Rato e Caleri. Além das informações ainda pós-clássico, né? Pós-Choque Rei, o Belmonte também com a fala, abre aspas, português de merda, fecha aspas, né? Falado pelo Belmonte durante aquela discussão ali. O Belmonte pode ser denunciado pelo STJD, pelo STD, né? E aí de São Paulo, e também pelo próprio Palmeiras. E o próprio rival disse que vai tomar as medidas cabíveis em todas as instâncias para prejudicar, sim, e para responder às falas do Carlos Belmonte. Além disso, o Belmonte pode pegar um gancho aí de pelo menos, ou no máximo, até 360 dias, o que deixaria aí o Carlos Belmonte fora praticamente dessa temporada, proibido, né, de fazer ali as suas atividades como dirigente do São Paulo. A gente vai aguardar para ver o que vai acontecer, vai ter muito processo aí para o Belmonte responder, e a situação do dirigente do São Paulo não é nada boa, né? Mas acabou exagerando nas falas do Belmonte. Não concordo com o que foi dito pelo Belmonte, da maneira que foi dito, mas concordo sim com os protestos. Mas o que ele falou acabou prejudicando o Belmonte. O São Paulo, que era a vítima, virou o agressor. Foi o que aconteceu após a partida, né? Vamos fazer um giro de notícias para deixar você informado. Se liga aí no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo que é muito importante. E vamos falar de coisa boa nesse momento. André Silva chega no São Paulo, foi bem apresentado, né, na SPFC Play. E no final do vídeo, fica até o final para você conferir aí as primeiras falas de André Silva com a camisa do São Paulo na entrevista que ele acabou ali cedendo para a SPFC Play. Tá? Então fica até o final para conferir. A gente tem muita informação para deixar você atualizado sobre as notícias aí do São Paulo. O André Silva chegou, né? Acabou falando sobre chegar no São Paulo, como que é importante para ele, disse que se preparou para esse momento e assinou o contrato até 31 de dezembro de 2027. Tem um contrato aí bem longo, André Silva, tomara que chegue para ajudar. Na minha opinião, é um bom jogador, tem bons números, né? Pelo que a gente viu nos vídeos ali do jogador, e eu espero que seja mais um bom reforço para o São Paulo nessa temporada. André Silva, seja muito bem-vindo no Tricolor.
Falando de giro de informações, dirigentes e jogadores do São Paulo serão denunciados por confusão. Foi o que a gente acabou de falar, né? Após o clássico aí contra o Palmeiras, o TJD de São Paulo deve aí denunciar os jogadores, né? E tem um grande problema envolvendo, aí tem um vídeo, né? O Carlos Belmonte ali. Então, muita polêmica ainda envolvendo isso aí. E pra gente falar também de polêmica do clássico, né? A senhora Leila, a tia Leila e presidente do rival, diz que Belmonte é persona não grata no Palmeiras, né? E critica o São Paulo, abre aspas, ataque histérico, fecha aspas. Então, ela concedeu uma entrevista ao GE, a presidente do Palmeiras, e ela afirmou aí que a xenofobia contra Abel Ferreira após o empate no clássico do último domingo foi causada por inveja. Agora, inveja do que? Eu não sei, né? Porque até onde a gente sabe, o Palmeiras não tem mais Libertadores que o São Paulo, o Palmeiras não tem Mundial e o Palmeiras também já caiu para a Série B. Agora, inveja, eu acredito que não seja a motivação. Pode ser por outros fatores, mas por inveja eu acredito que não é, né? Então, ela acabou falando aí também, né? Abre aspas aqui para presidente do rival aí, ó. Vi o vídeo do senhor Carlos Belmonte xingando o nosso treinador e acho que tudo na vida a gente tem que refletir primeiro antes de falar. Por isso que estou aqui hoje com a cabeça fria, dizendo que espero que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo o Belmonte para que isso não aconteça novamente. Vou conversar com meus advogados, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz. É uma persona não grata nos nossos ambientes. Temos que coibir essa violência insana e nós, como dirigentes, temos que ser os primeiros a levantar essa bandeira, afirmou a Leila Pereira, né? O que ela ainda disse na entrevista ao GE. Aquilo é inadmissível e eu só acredito que conseguimos coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar pelos dirigentes. Eles querem jogar para a torcida deles, para ficar bonito com o torcedor. Só que o São Paulo não joga sozinho. Acaba incitando uma violência com os outros clubes que o torcedor comum não tem culpa. Estamos muito revoltados e não vou admitir que alguém agrida fisicamente ou verbalmente qualquer um dos nossos profissionais, acrescentou aí a Leila Pereira, presidente do rival, né? Então, muita polêmica envolvendo aí o clássico Choque Rei, Belmonte sendo processado pelo Palmeiras, denunciado aí pelo SJD, né? E também pelo rival, né? Considerado persona não grata pelo rival. Agora, o Belmonte errou. No calor do momento, na hora da raiva, na discussão, ele acabou cometendo o erro. E qualquer um de nós pode cometer um erro, um crime em certas situações. Não dá aqui pra gente também crucificar o cara por um erro que ele cometeu. É claro que eu não concordo com o erro que o Belmonte cometeu. Cometeu sim ali, né, um crime, falando ali xenofobia, né, falando algo que não deveria. Mas no calor do momento, na hora da raiva, nas discussões, uma palavra pode ser falada de forma errada. O próprio Abel Ferreira também não é nenhum símbolo e não é também nenhum exemplo de autocontrole na beira do campo. A gente já cansou de ver o próprio técnico do rival falando mal do país, falando mal das pessoas, da educação, da cultura e de várias coisas aqui no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece. O próprio auxiliar do Abel, o senhor João, que também foi um dos percussores na discussão, já falou várias vezes, né, que o sistema impede o Palmeiras de ser campeão, falou contra a arbitragem, falou contra a imprensa. Várias vezes esses dois senhores já bateram na imprensa e já falaram muitas coisas, mas não foram punidos por aquilo que falaram, né? Às vezes pega um jogo, pega dois,
mas nessa situação o Belmonte acabou se excedendo e errou, na minha opinião. Poderia ter protestado de outra forma, ou não ter falado o que acabou falando aí o senhor Carlos Belmonte. Agora vai ter que aguentar as consequências daquilo que falou. Então, eu acredito que seria também agora importante para o São Paulo e para o Carlos Belmonte tentar, nessa situação, amenizar o problema. Então, a gente vai aguardar para ver a postura e a posição do São Paulo quanto aos processos que devem receber o Carlos Belmonte. Para a gente falar também aí das informações sobre o giro de notícias, Arboleda. Arboleda é o tema agora aqui. E ele pegou aí a pena mínima no TJD-SP. Então aí no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, e está livre para defender o São Paulo contra o Ituano, né? O Arboleda, que foi julgado por aquele lance contra o RB Bragantino, né? Ele acabou dando uma solada no jogador e foi julgado por aquele lance. E acabou aí pegando a pena mínima, né? Então, já cumpriu a pena, o Arboleda já ficou fora do jogo, né? Que deveria. E, infelizmente, a gente não vê o mesmo tratamento aí para o rival, né? Para o Palmeiras no último jogo. Porque a árbitra, Daiane Muniz, não chamou o árbitro para ver o lance do Rios no Pablo Maia, que foi uma entrada bem pior do que a entrada do Arboleda. Né? O jogador nem vermelho tomou cartão amarelo, e mesmo assim não houve punição para a arbitragem, nem para o árbitro Candansan e nem para a Daiane. E a gente vê um erro claro do VAR em não ter chamado naquele lance. Então, existe aí uma diferença muito grande para alguns clubes e para o São Paulo. Não é o mesmo tipo de tratamento, nem pelo TJD e nem pela federação. Né? Você, torcedor, não tem nada a ver com isso. Então, infelizmente, a gente tem sofrido aí algumas retaliações. O São Paulo tem sofrido retaliações da Federação Paulista de Futebol e da CBF, não é de hoje, desde o ano passado isso vem acontecendo, e agora a situação está bem pior para o tricolor paulista. Para a gente falar ainda também das situações, né, e novidades que aconteceram na semana, os clubes aprovaram um novo limite de estrangeiros, né, no Brasileirão, e a liberação para treinos em gramado sintético. Agora, os clubes que têm gramados sintéticos serão obrigados a disponibilizar o campo para um treino das equipes no Campeonato Brasileiro, das equipes adversárias, né? A decisão foi tomada por unanimidade pelos 20 clubes durante o Conselho da CBF, o Conselho Técnico da CBF, que aconteceu nesta terça-feira. E agora o Campeonato Brasileiro de 2024 terá novidades no regulamento, né? Nesta terça-feira, o Conselho aí aprovou, né? Os 20 clubes também votaram ali, participaram e aprovaram agora o aumento do limite de estrangeiros para 9 jogadores. O que era anteriormente 7 jogadores, agora são 9 jogadores. E isso pode sim ajudar muito bem o São Paulo, porque o São Paulo tem aí um número alto de estrangeiros, né, no elenco. Então, com todos à disposição, o São Paulo não precisará fazer rodízios de jogadores estrangeiros pelo Campeonato Brasileiro. Poderá, né, ali relacionar todos os jogadores que forem aí para o jogo ou considerado aí necessário para o jogo. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, ela apresentou um estudo que apontou mais de 140 jogadores estrangeiros nas Série A e B, pelo campeonato, na Série A e B no Brasil, né? E se manifestou contrária à proposta. Então aí a FENAPAF, né? A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, apresentou um estudo e foi contrária, mas foi voto vencido porque os clubes aprovaram aí o novo limite. São as informações deste giro de notícias para deixar você atualizado das informações do São Paulo, e a gente vai finalizar por aqui e você agora vai acompanhar o que o André Silva falou para a SPFC Play.
Eu gostei muito do jogador, acho que é um cara de personalidade e pode sim ajudar muito o São Paulo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário que é importante, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações que é importante e acompanha aí o que disse André Silva, o novo reforço do Tricolor. Para a gente fechar as informações, Luan foi emprestado ao Vitória, o Luan segue no Vitória até o final de 2024 dessa temporada, empréstimo aí do Luan, o Luan não vinha sendo utilizado pelo Carpini e agora, né, vai ser emprestado aí. Vamos acompanhar o André Silva, um forte abraço para você, eu volto na quarta-feira com vídeo de informações e notícias do São Paulo para atualizar você. Um forte abraço, valeu e acompanhe o André Silva aí. Um, dois, três, gravando. Você é um 9 mais fixo dentro da área, você gosta de sair. O que o torcedor vai ver do André dentro de campo? Desde mais agradecer, né? Agradecer esse momento que eu estou vivendo. São Paulo é um clube onde sempre ambicionei jogar. E o que o torcedor pode esperar de mim é sempre muita dedicação, muito empenho, muita raça, né? Eu visto a camisa do clube por onde eu estou. Eu sou um cara com características ali na frente bastante móvel, jogo fixo, jogo também de segundo atacante, né? E também posso ajudar um pouquinho pelas beiradas ali, que eu acho que se o professor precisar, né? Se a equipe precisar, se a equipe necessitar disso. Aqui se fala muito que o São Paulo estava buscando um jogador para competir com o Caleri, né? Para disputar essa posição, mas pelo jeito vocês podem inclusive jogar juntos, né? Claro que somos dois avançados, né? Eu chego no São Paulo para deixar o São Paulo mais forte. E chego no São Paulo para ajudar, né, a linha de frente, para a gente poder ser cada vez mais fortes ali na frente. Então o André vem para acrescentar isso. Como foi essa tomada de decisão para você chegar no São Paulo? Não foi muito difícil tomar a decisão. Eu passei 7 anos e meio em Portugal, né? E assim que eu soube do interesse do São Paulo, eu disse que é para o São Paulo que eu gostaria de ir. Claro que me vieram outros convites, mas o meu coração tendeu para vir para o São Paulo. E o que mais te chamou a atenção, assim? Por que a escolha pelo São Paulo? A gente sabe que outros grandes clubes estavam também atrás do seu futebol, mas você foi bem firme, né, a respeito da sua decisão. Qual que foi o motivo? O motivo principal é porque é o São Paulo, né? São Paulo é um clube histórico, São Paulo é um clube que fez bastante história durante toda a sua existência, né? E além de tudo também, a minha família é daqui de São Paulo, eu cresci aqui em São Paulo. Então, desde quando eu soube do interesse, eu trabalhei 7 anos e meio até para estar preparado para essa situação. O torcedor já está ansioso pelas noites de Morumbis lotado na Libertadores, sim. Que são também bem marcantes. É algo que mexe também com você, que te motiva nesse desafio no São Paulo? A Libertadores é um campeonato muito importante para o São Paulo, né? Então, agora o São Paulo de regresso à Libertadores, são noites maravilhosas que a gente vai viver no Morumbi e estou ansioso, assim como torcedor, para chegar a esse momento. Como é que foi esse primeiro contato com o torcedor São Paulino? Quando se trata de São Paulo, o barulho é muito grande, né? Então, o calor da torcida, né, que quando eu comecei a ver ali minhas redes sociais, foram muito carinhosos, foram muito pedindo para que eu viesse para cá. Então isso também contou muito para que eu pudesse vir para cá. E estou ansioso para estar com eles dentro do Morumbi. E a recepção aqui dos jogadores, do pessoal do clube, quem foi o primeiro a falar com você aqui, dos seus novos companheiros, como é que está esses primeiros dias? Então eu tive contato já com todos, né? Me receberam muito bem, são pessoas de grande caráter, dá para ver, é um grupo trabalhador, é um grupo que tem a mentalidade de ser campeão, e para ser campeão tem que ser campeão todos os dias. Eu vejo que esse grupo transpira isso, né? Então me receberam muito bem, com muito carinho e já me sinto em casa aqui. Você tinha falado que o que você mais conhecia era o Ferrarese, né? Como é que é essa relação? Por ele pelo Ferrarese ter jogado em Portugal, né? Jogamos contra ali uns 2 jogos, então lembrava bastante dele, lembrava do futebol dele. Logo quando eu cheguei a gente conversou um pouco ali, ele conhece alguns amigos meus lá de Portugal também. Então teve esse encaixe. Quem levou vantagem? Te marcou provavelmente, você fez gol nesses jogos? Eu fiz gol na casa do Moreirense e em casa nós ganhamos. E conta um pouco da sua trajetória, né? Você começou no Atlético de Diadema, mas saiu muito cedo do Brasil, teve uma experiência na Ucrânia, depois retorna, passa por um clube grande do Brasil que é o Internacional, mas
vai desabrochar mesmo no futebol português, né? Inclusive você falando, parece um português na algumas palavras. Conta um pouco dessa trajetória que te trouxe agora para um time grande brasileiro. Eu tenho um pouquinho de sotaque já português, né? São 7 anos e meio, né, em Portugal, um país que eu amo, um país que, né, vai me deixar saudades, mas regressei para o meu país e estou muito feliz aqui. Comecei sim no Clube Atlético Diadema, um clube de pessoas que fizeram total diferença para a minha carreira. Depois passei ali pelo Inter, fui para o Shakhtar, tive experiências assim para poder também chegar nesse momento com bastante bagagem, né? E eu logo cheguei a Portugal, cheguei no Rio Ave, depois passei pelo Arouca e fui para o Vitória de Guimarães, que foi meu último clube.